Mais um episódio de Saúde e Leveza com Andrea Bottoni, mais uma convidada, uma pessoa que já vou contar um pouco a respeito dela, Reane Lisboa. Reane, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por estar aqui comigo, conosco. Vou contar um pouco da Reane, mas aqui vou precisar ter um pouco uma colinha, certo? Reane é graduada em artes, tem pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, tem especialização em design de produto e felicidade corporativa e sustentabilidade humana, além de formação em psicanálise e burnout. Mais de 20 anos de experiência em liderança no campo do design, atuou como diretora de inovação e design em agências de publicidade, no terceiro setor e em multinacionais. Fundadora e consultora da SAM, onde auxilia empresas na estruturação de negócios e na expansão de produtos e serviços. Ajuda a criar culturas organizacionais mais saudáveis e inclusivas, promovendo o bem-estar e a felicidade corporativa. É também professora de liderança na pós-graduação em experiência do cliente da ESPM São Paulo. Bem-vinda, Reane! Muito obrigada, é um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês hoje. E aí, se você me permite, tá certo? Vou acrescentar uma coisa. Ela é soteropolitana, tá certo? Entendeu? Um desafio para mim falar esta palavra. Mas, enfim, nascida em Salvador, Bahia, viveu lá muitos anos, teve também uma experiência profissional de vida no exterior, em Barcelona, na Espanha, e na volta si estabeleceu em São Paulo, correto? Correto, exatamente. Por isso, Reane, evidentemente a gente conversa um pouco, é algo que eu abordo com uma certa frequência, é justamente o fatto che a saúde, o bem-estar, se sentir bem, é de todos nós, é de todas as áreas do conhecimento, é de todas as profissões, porque é do ser humano. Ou seja, esta sua trajetória, que você transitou em diferentes campos, e você teve várias experiências profissionais em diferentes setores, mas, enfim, a experiência do cliente, o ambiente do trabalho mais saudável, a felicidade, fora o fato que são coisas que estão meio na moda, mas faz sentido. Aí eu te falo, falando especificamente sobre felicidade no trabalho, e já introduzindo um pouco esse aspecto, como a pandemia impactou a felicidade no trabalho e quais as novas demandas dos colaboradores. Boa, muito bom. A pandemia trouxe muitos impactos para a gente, né? Ela quebrou o nosso principal elo, que é, ainda hoje, nos relacionarmos, a capacidade de nos relacionarmos, né? Então, naquele momento, ninguém sabia ao certo o que estaria acontecendo, nos recolhemos e não imaginávamos que seria por tanto tempo um isolamento social. Então, a pandemia, ela extrapolou todos os limites, ela rompeu a barreira do trabalhar, viver, né, e aprender. Então, em determinado momento da pandemia, a gente percebia muitos cursos, né? Curso de fazer pão, happy hour, aniversário online, porque foi criando uma necessidade de maior conexão emocional. Então, a pandemia trouxe um esgotamento emocional muito grande e muitos problemas relacionados à saúde mental, justamente por uma falta de conexão, né, relacional, um distanciamento e muito tempo diante as telas. Então, se eu queria falar com minha família, era sentada à frente do computador ou no celular para trabalhar, para assistir, para aprender, para qualquer coisa nós estávamos diante de tela. Então, isso foi trazendo um agravamento em relação à nossa saúde mental, de fato, devido ao isolamento social. Então, foi trazendo uma demanda aí, como nós poderíamos
flexibilizar mais, olhar com maior acolhimento para essas pessoas, né? Isso porque eu estou falando aqui sem nenhum recorte, mas nós ainda tínhamos recortes. Nesse momento eu estava em um cargo de liderança e eu tinha mães que tinham acabado de ter bebê, estavam retornando para o ambiente profissional, né? Então, sem amparo, sem ajuda, né? Sem apoio, então tinham alguns recortes ainda nessa questão, não dava para a gente generalizar também, né? Então, como que nós poderíamos olhar para essas pessoas, entender a necessidade de cada uma delas e, de fato, estabelecer essa conexão, mas também entender os limites. Qual o meu limite e o limite do outro, para que a gente não extrapolasse mais do que já estávamos fazendo naquele momento, né? Então, essa foi a necessidade e que ela perpetua. Ela iniciou na pandemia, ela deu boom ali na pandemia e as pessoas pararam, de fato, para refletir, né? Foi entendendo a brevidade da vida ali naquele momento, onde tudo era muito rápido, você perdia a pessoa que você mais amava em segundos, né? Uma coisa que ninguém esperava, e as pessoas passaram para fazer perguntas mais existenciais. Será que eu estou fazendo o que eu amo mesmo? É isso que eu quero? Será que eu quero voltar a trabalhar naquele local? E agora que eu trabalho mais remotamente, será que eu quero voltar no presencial? Então, muitas questões existenciais foram aparecendo nesse momento e que transformaram e moldaram, de fato, a nossa trajetória profissional, vamos dizer assim, né? Como as pessoas hoje olham para o prisma profissional e como elas querem trabalhar. Gratidão pela sua partilha. E aí eu te pergunto como a cultura organizacional pode influenciar o bem-estar dos colaboradores? 100%. Eu acho que tem uma pesquisa, né, da Gallup, inclusive, que diz que uma estimativa, que nós vamos viver 672 mil horas. Cada ser humano vai viver isso. Dessas 672, 100 são horas trabalhadas. Isso sem levar em consideração a parte da nossa infância, né, a parte da nossa aposentadoria, se formos aposentar. Então, a maior parte do nosso tempo, a gente convive e está dentro de um ambiente corporativo, dentro de uma relação profissional de trabalho, né? Então, a cultura organizacional ela é uma parte fundamental, porque a gente precisa estabelecer essa cultura para que, de fato, ela apoie e tenha mais flexibilização para entender as diversidades, vamos estabelecer assim, né? As singularidades, porque não dá para a gente olhar de uma forma generalista, muito menos a gente fazer uma ação de meditação de 10 minutos, entendendo que aquilo é uma ação que estabelece um bem-estar, mas a partir do momento que a gente sai daquela ação, a gente tem a pressão, a gente tem um líder que não nos trata corretamente. Então, todas essas ações caem por terra se a cultura organizacional não estiver bem estruturada e focada na saúde mental. Eu digo que a saúde mental ela tem que estar na estratégia da empresa e não em uma ação segmentada dentro do departamento de RH. Per esempio, non pode ser apenas uma ação pontual. Não pode. Tem que ser uma coisa literalmente integrada e tem que Exatamente. estar presente na jornada, no dia a dia do trabalho. Obrigado. E por isso ti pergunto, dentro desse cenário, por isso, o riconoscimento, um feedback, um retorno para um colaborador, per esempio, no trabalho, é também um elemento importante? 100%. Ele é parte fundamental também da saúde mental dentro dessa relação profissional, porque a partir do momento que eu entendo o meu papel, eu sei qual é o significado da minha atuação, a minha entrega, que impacto eu estou gerando não só para a empresa, mas na relação do todo, né? E que eu tenho esse feedback, ele vai me estabelecendo os comportamentos aceitáveis também para aquela empresa. Tem uma relação de valores. Se os meus valores também correspondem com os valores da empresa, o que eu estou fazendo está sendo validado, estou me desenvolvendo profissionalmente, isso faz parte do meu desenvolvimento, não só pessoal como profissional. E é uma grande parte da satisfação do ser humano, digamos assim, né? Entender essa evolução. Todos nós queremos evoluir.
Obrigado, não sei se você percebe a segurança e o entusiasmo com o qual ela fala, certo? Por isso você realmente trasmite un'energia muito forte, muito bacana, muito positiva. Aí eu te pergunto, é evidente, não? Temos poucas certezas na vida. Uma, que somos todos imperfeitos, certo? Por Sim, isso, é óbvio que se a gente quiser olhar no difetto do outro, sempre vai encontrá-lo, porque somos imperfeitos. Mas, vamos dizer, às vezes, em um ambiente de trabalho, por exemplo, pode ter uma liderança, uma chefia ou colegas difíceis. Por isso é evidente que imagino que você não tem a risposta, está certo? Mas, enfim, gostaria que você trazesse alguma reflexão a respeito deste ponto. E também quanto esse desenvolvimento profissional está ligado também a essa sensação de felicidade, de pertencimento, de bem-estar no trabalho. E aí também, não, dentro destas perguntas, como equilibrar vida pessoal e vida profissional? boa. Vamos segmentar a resposta, né? Uma liderança na vida de uma pessoa, ela tem o mesmo impacto que um cônjuge. Uhum. O mesmo impacto. Então, hoje a gente vê uma geração que não quer casar, mas ela está casada. Né? Inevitavelmente ela já está casada, ela recebe o mesmo impacto. Então, uma má liderança hoje, ela é responsável pelo turnover, por exemplo. As Uhum. pessoas não se desligam da empresa e sim do seu líder, dessa relação com o líder. Então, eu acho que quando você tem uma liderança difícil, como você trouxe, e aí talvez eu diria que não só uma liderança, né? A gente lida com pessoas às vezes Uhum. difíceis. Para a gente continuar olhando por um prisma de saúde mental, a gente precisa de fato estabelecer limites. É o aceitar e o respeitar, né? Entendendo até onde vai o meu limite, até onde vai o limite do outro e deixar isso muito claro, para que a gente não extrapole esses limites. E aí, olhando pela visão de fato muito profissional, é você entender e atuar só pelo lado profissional, estabelecendo esses limites. Porque eu acho que a barreira da dificuldade é quando você extrapola esses limites. Ou você cria uma expectativa de transformar essa relação para além de um profissional, Uhum. sem entender se o outro quer aquilo ou não. Uhum. Porque, de fato, vamos chamar de jogo, vamos dizer Uhum. assim, relacional. Como eu Uhum. crio conexão com essa pessoa? E eu sou a favor do diálogo. Eu sempre fui uma liderança que promovia diálogo e facilitação de processos e de relações. O meu papel era criar pontes e conexões. Né? Então, era muito difícil quando a gente percebia uma certa resistência, porque para mim não existe pessoa difícil, existem resistências. E é como eu quebro essa resistência. E aí é de fato através de maior conexão com as pessoas. E aí eu entender qual é a dor que está por trás daquela resistência? Qual é a dor emocional? O que está aqui? Né? A gente fala que tem um véu. Qual é o véu que está protegendo essa resistência para que eu possa me aproximar emocionalmente cada vez mais daquela pessoa e dissolver aquela possível dificuldade? Não existe dificuldade, né? Puxa, E acho que a sua segunda... è ben profondo e ao mesmo tempo è ben semplice perché è intuitivo, sta certo o dialogo, Sim, as pontes, è fondamentale. E aí eu te falo por isso, não, equilíbrio. Você foi muito feliz nos seus exemplos, mostrando que de fato pessoa profissional, come tentar por isso desenvolver sem pensando no lado técnico profissional, mas pensando também do lado humano, sim. perché uma potencializa a outra. Aí, de fato, se eu estou em um ambiente com mais harmonia, mais leve, tenho menos absenteísmo, menos presenteísmo, me entrego mais. Perché? Perché mi sinto melhor. Por isso, no fundo, não é só palavras bonitas Não. ou coisas tipo livro de autoajuda, certo? Mas é estratégia, é trabalhar melhor, é produzir mais, mas me sentindo melhor. É isso. Totalmente, porque eu falo que a gente deveria olhar métricas de felicidade e não métricas de produtividade.
Porque a gente está muito acostumado a olhar horas trabalhadas, mas elas não significam nada, absolutamente nada. Como que a gente pode olhar para métricas de felicidade e entender que a felicidade sim traz a produtividade? Porque quando nós estamos integrados, pertencentes e presentes, a gente entrega o máximo que a gente tem. Eu costumo dizer que quando você tem uma criança, um filho, né, ou um companheiro, uma companheira, você não entrega metade. Se você está com aquela pessoa de fato ali naquele presente. E para isso é tudo na vida, porque não tem como eu falar que agora eu coloquei essa camisa profissional e eu sou uma pessoa profissional aqui e em casa eu vou ser uma pessoa humana. Tá tudo junto. Não tem como eu falar que eu me relaciono diferente quando eu entro na empresa, entende? Então, eu sou o que eu sou o tempo inteiro. Então, como que eu olho para isso? Então, eu costumo dizer que eu não gosto da palavra equilíbrio. Eu gosto da palavra harmonia. Como é que eu posso harmonizar isso? Porque quando eu falo em equilíbrio, parece que é 50-50, né? Tem que dar metade, metade. E não necessariamente é isso, porque essa relação humana, ela é intuitiva, ela faz parte do vazio. Como que eu posso respirar e olhar para isso? E a gente está muito acostumado a preencher todos os espaços, a gente quer preencher tudo o tempo inteiro. E isso traz o esgotamento também emocional. Uau! Sem palavras. E olha que para eu ficar sem palavras, mas vou dizer uma coisa. Ainda bem eu não sabia que eu falei de harmonia, tá certo? Por isso você gostou. E realmente acho que você foi muito clara, muito feliz nas suas partilhas, enfim. E que vou te dizer, para quem acompanha o Saúde e Leveza com Andrea Bottoni, para quem já me ouviu falar algumas vezes, eu enfatizo bastante a presença, o mindfulness, a atenção plena, a consciência plena, porque o estar presente é também um pouco uma chave do sucesso, tá certo? De se entregar e dar consciência. Por isso, você já abordou um pouco. A saúde física e mental influencia a felicidade no trabalho. E aí, dentro deste prisma também, como a empresa pode contribuir para o engajamento dos funcionários? Boa. Olha, eu acho que você tem uma relação na empresa. Quando a gente tem a cultura organizacional bem estruturada, conectada à estratégia de saúde mental e bem-estar dos colaboradores, que de fato a gente tem que segmentar. Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Uhum. Então, quando a gente fala, aqui a gente tem práticas de bem-estar, ela está na parte higiênica ou ela está na parte estrutural? Está na estratégia. Isso de fato acontece. Então, na parte higiênica, é quando você faz a ação de meditação de 10 minutos e aí você volta para a sua mesa e você já tem um chefe te cobrando 30 e-mails para responder. Isso está na parte higiênica. É uma ação isolada. Quando ela está na estratégia, a gente olha de forma completamente diferente. A gente estabelece processos de comunicação, políticas, por exemplo, de limite de tempo de reunião. Quantas pessoas precisam estar na reunião de fato? Será que eu faço uma reunião com 50 pessoas? É produtivo? A gente sai com resultado? Todo mundo entendeu? Comunicação clara. Tenho segurança psicológica para que eu possa falar, ou eu me sinto retraída, eu não consigo falar porque meu chefe não permite. Então, quando você estabelece segurança psicológica, pertencimento, engajamento, políticas de desenvolvimento profissional, de reconhecimento profissional, que eu entendo que a minha participação está atrelada às metas, aos objetivos da empresa e que ele é um step de cada vez, não é uma coisa inalcançável, né? Eu não tenho que trazer um resultado absurdo, mas eu sei que a parte vai contribuir para o todo, porque a gente trabalha num coletivo. E eu acho que a palavra talvez seja essa, coletivo. Quando a gente deixa de olhar para o individual e começa a entender no coletivo, a gente entende que a gente tem significado no que a gente está fazendo. Então, a cultura organizacional, a gente chama de tóxica quando ela passa a trazer competitividade, comparação, métricas individuais para fazer carreira. Então, as pessoas que se sentem nessa cultura, elas traduzem isso na toxicidade, porque você está o tempo inteiro competindo. Você não sente segurança psicológica para isso. Mas quando você entende que você está dentro de um coletivo, que você faz parte de um todo,
que está todo mundo unido para um único objetivo, trazendo esse resultado, que a gente tem políticas claras de saúde, de pertencimento, isso traz o engajamento e a motivação. E aí, gratidão, já entrando na parte final desse nosso diálogo e complementando aquilo que você acabou de dizer, como as empresas podem promover diversidade e inclusão no ambiente de trabalho e também o futuro do trabalho, como as empresas podem se preparar para um ambiente cada vez mais digital e automatizado. Boa. A diversidade, eu acho que a gente precisa ainda trabalhar melhor. Se trouxe muito... Talvez a palavra seja propaganda, vamos dizer assim. Virou moda, a gente falar da diversidade. Sim. Mas, na prática, a gente não sabe atuar na diversidade dentro do ambiente profissional. Então, a gente estabelece que a gente precisa de diversidade, mas a gente não sabe acolher essa diversidade. Então, por isso que, muitas vezes, a gente gera ambientes conflituosos, vamos chamar assim. E aí depende muito da liderança. É quase como se fosse uma transposição de responsabilidade, vamos dizer assim, né? Então, agora você é a liderança, você precisa lidar com isso. Minha parte eu já fiz, que foi contratar a diversidade. Mas não é isso, porque ela também precisa estar conectada na estratégia, né? Então, como que eu crio políticas para, de fato, trazer essa diversidade e apoiar essa diversidade? Porque a gente precisa ter mudanças comportamentais. Como que eu estabeleci normalidade, fazer piadas sobre sexualidade dentro de um ambiente corporativo? E aí eu contrato essa diversidade e eu sigo fazendo piada? A empresa não está preparada para isso. Então, muitas vezes a gente contrata a diversidade e a própria diversidade não se sente apoiada, não se sente acolhida, não se sente pertencente. Por isso, se você me permite, fazendo um paralelismo, é como quando você falou antes, faça uma ação pontual, mas termina a ação, tudo continua Exatamente. igual. Por isso tem que ser algo que está mais integrado. Tem que fazer parte da estratégia do todo. E aí, conectando com a sua segunda pergunta, que é em relação a tendências, né, do futuro do trabalho, eu acho que ele tem que ser mais personalizado, ele tem que ser mais flexível. E é isso que a geração nova vem nos mostrando. Sim. E ela já fala e nos dá sinais de tipo, eu não quero papéis de liderança. Eu não quero subir, né, em papéis de executivo, porque eu não me sinto apoiado. Eu vou ter que trabalhar muito mais, o salário não recompensa a minha vida. Essa correlação que a nova geração vem nos ensinando. E aí a gente entende isso dentro de um ambiente profissional, pega essa informação, em vez de olhar pelo lado positivo, a gente pega isso e leva para um lado negativo. Essa nova geração não quer trabalhar. Ela exige demais. Não, ela está nos mostrando que a nossa geração permitiu demais. Então, a gente aceitava trabalhar muito além do nosso horário, a gente fazia horas extras intermináveis, a gente não recebia nada por isso, a gente atendia celular, trabalhava sábado e domingo, né? Então, assim, a gente nasce de uma geração, e aí isso vem moldado pela história, pelo momento de vida também, que a gente queria fazer carreira. A gente que foi criado para isso. Sim. E essa nova geração, não, ela nasceu para viver, eu quero aproveitar. Então, isso também nos traz uma necessidade de mudança urgente no ambiente de trabalho. Porque daqui a 2030, é essa geração que vai ocupar 100% o espaço, força de trabalho. E esse é o choque que a gente vive hoje, porque no momento a gente tem a maior diversidade geracional atuando. O que dizer? Muito, muito obrigado. Gratidão. Muito obrigada.